Amém, queridos? Eu estava preparando essa mensagem e como eu fui ministrado através dessa mensagem. Interessante que antes de nós pregarmos, nós somos pregados na mensagem. Ou seja, nós somos cheios para poder derramar para vocês. E Deus falou claro ao meu coração: meu filho, o meu povo precisa renovar as suas esperanças. O meu povo precisa entender que eu estou no controle de todas as coisas. E Deus me trouxe à memória que apenas 27 dias atrás, hoje é 27 de janeiro de 2019, apenas 27 dias atrás nós estávamos aqui nesse exato local, declarando 2019 um ano abençoadíssimo. Quantos votos, quanta confiança foi depositada aqui nesse local. Quantas pessoas declararam sobre as suas vidas que 2019 será um ano de bênção e que 2019 vai ser um ano diferente, em nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Mas Deus também falou ao meu coração que já existem pessoas que estão aqui essa noite, que já estão desanimando, que já estão com o espírito começando a se abater. E Deus falou: diga a esse povo, que se eles me buscarem, e me buscarem com todo o seu coração, forem fortes, forem corajosos, manterem a sua fé e a sua convicção, 2019 será um ano abençoado, vai ser um ano diferente, porque eu estou no controle. Se nós, porque eu me incluo nisso, se nós mantivermos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa convicção, 2019 vai ser um ano diferente. Se nós não tivermos esses três elementos cravados no nosso coração, 2019 vai ser simplesmente mais um ano que vai se passar, como tantos outros já passaram. 2015, 2016, 2017, 2018. E se nós não tivermos essas atitudes de mudança, essa fé e essa convicção no nosso coração, 2019 também vai ser um ano que simplesmente vai passar. 2019, queridos, é um ano de mudança. E entenda que a palavra mudança, ela é para pessoa valente. E a palavra mudar é para pessoa corajosa. Só muda quem é valente. Só se dispõe para a mudança quem é corajoso. Talvez 2018 não tenha sido um ano tão bom, mas acredite que se você tiver fé, convicção e coragem, 2019 vai ser o ano que vai marcar a sua vida, que vai marcar a sua família, o ano que o Senhor preparou para você. Mas entenda, isso só é para aquele que tem coragem, para aquele que tem fé, para aquele que tem convicção de quem é em Deus e quem Deus é em você. Deus tem compromisso com o corajoso. Amém? E o tema dessa palavra é esse: corajosos. Quantos aqui são corajosos? Quantos aqui são corajosos? Quantos querem um ano diferente? Quantos creem que o Senhor vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, e que 2019 vai ser o ano da transformação de Deus em nossas vidas? Você crê nisso? Então aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Josué 1, de 1 a 11. Nós vamos conhecer um homem cheio de coragem, um homem cheio de confiança. Josué 1, a partir do verso 1 até o verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te, pois, agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos darei, como disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente seja forte e muito corajoso, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo: preparai os mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar esse Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. Amém, queridos? Poderia terminar agora essa palavra e voltar para casa. Está aqui a ministração. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. Precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, e que terra prometida é essa? É as bênçãos que o Senhor tem preparado para você nesse ano, que está apenas se iniciando. 2019 é o nosso Jordão, e nós precisamos ser fortes e corajosos para atravessar esse Jordão. No texto que nós acabamos de ler agora, queridos, nós vemos o momento em que Deus dá uma ordem, dá uma instrução a Josué. Moisés, o grande líder, estava morto, e agora a missão de levar o povo à terra prometida estava com Josué. Agora entenda que essa missão não era uma missão nada fácil. Nós não estamos aqui falando de um pequeno povo, uma pequena congregação. Nós estamos falando aqui, queridos, a Bíblia nos relata de 600 mil homens, fora criança e mulheres. Alguns estudiosos dizem que era em torno de 2 milhões a 2 milhões e 500 mil pessoas. Não era uma missão fácil. Aquele povo havia peregrinado no deserto por 40 anos. E Deus nunca deixou faltar nada. Aquele povo viu sinais, prodígios e maravilhas. Em todas as circunstâncias, Deus estava com eles. Uma coluna de nuvens de dia para guardar do sol, e uma coluna de fogo à noite para proteger do frio. O maná descia dos céus, a roupa não se gastava, o calçado não se desgastava. Deus estava sempre abençoando, guardando e protegendo aquele povo. Mas aquele povo com o coração duro, às vezes a ira do Senhor vinha sobre eles. Moisés então intercedia, e por Moisés ceder à pressão do povo, Moisés não entendendo uma ordem do Senhor, por causa da pressão que o povo havia exercido sobre ele, está lá em Êxodo 20, que fala sobre as águas de Meribá, quando o povo começou a pressionar Moisés, que queria água, e Moisés e Arão foram para a presença do Senhor, e lá Deus direcionou Moisés e falou: Moisés, fala à rocha, que a rocha vai verter água para dar de beber ao povo. Mas Moisés, devido à grande pressão, não prestou atenção à voz do Senhor, e simplesmente bateu na rocha. Ele não cumpriu a ordem do Senhor, como o Senhor tinha dito, que era simplesmente para ele falar. Ele foi e feriu a rocha. E por causa dele ter cedido à pressão do povo, não ter dado ouvido à voz do Senhor,
ele não teve direito de entrar na terra prometida. Talvez você esteja pensando no seu coração, mas pastor, Deus não foi muito duro com Moisés? Simplesmente por um erro desse, Moisés não teve a chance de entrar na terra prometida, depois de tanta luta, tanta coisa que ele fez. Por que Deus não deixou que Moisés entrasse? Simplesmente por esse erro. Entenda uma coisa, qualquer um ali poderia ter falhado, Moisés não. Por quê, pastor? Porque Moisés era o líder, e um líder não pode falhar, porque um líder, ele é o exemplo. Se um líder falha, todos os outros falham. Pastor, eu não lidero nada. Você lidera a sua vida, você é líder da sua vida. Não ceda à pressão, esteja sempre na presença de Deus, escute bem o que Deus tem falado ao seu coração e não perca a sua bênção. Não faça o que desagrada a Deus, para você não perder as bênçãos que o Senhor tem preparado para você em 2019. Não ouça o povo, não ouça as pessoas, ouça o que Deus tem para você. Não ceda às pressões. A missão que Josué tinha nas suas mãos era muito grande. Agora o que Deus fala para ele: dispõe-te agora, levanta-te agora. A longa peregrinação tinha acabado, os 30 dias de luto haviam encerrado. Então Deus chega para Josué e ele é enfático: meu filho, dispõe-te agora, levanta-te agora. Não é para depois, é para agora. E se nós, queridos, queremos ser abençoados, se nós queremos ser vencedores, se queremos ter as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos ter disposição para a mudança, disposição para aplicar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, porque sem disposição e sem ânimo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E Deus fala com Josué: Josué, dispõe-te agora. Passa tu e todo esse povo, esse Jordão, porque eu quero abençoar esse povo, mas esse povo precisa ser forte, precisa ser corajoso, e é você que está no comando, meu filho. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, porque você comanda a sua vida, você comanda a sua casa, você comanda a sua família. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, Deus quer mudar muita coisa nas nossas vidas, mas tudo vai depender da nossa disposição. Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 11:12, que desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Sem esforço, querido, nós não vamos conseguir nada. Agora, se nós nos esforçarmos, Deus vai nos ajudar. E esforçar para quê? Se esforçar para buscar o quê, pastor? Precisamos nos esforçar em buscar e confiar no Senhor. Abra a sua Bíblia aqui em Isaías 55:6. Esse é o nosso esforço. Nós precisamos buscar em conhecer e confiar no Senhor. Isaías 55:6. Olha só o que diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve
descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Qual era a garantia de Josué, queridos? Que garantia Josué tinha quando Deus falou com ele? Simplesmente a sua palavra, a palavra do Deus vivo. E Deus fala para Josué: Josué, vamos embora, que o negócio é agora. A mudança é agora, o momento de transformar é agora, o momento de mudar é agora. Confia na minha palavra. E a palavra, queridos, está sendo ministrada todo domingo, toda quarta, todo sábado. E você precisa se apossar dessa palavra, ter coragem, ser forte e corajoso e atravessar o seu Jordão. Por quê, pastor? Porque o milagre, queridos, ele vem pela fé. O milagre, ele vem de crer. Vem da boca do Senhor através da sua palavra. E a palavra do Senhor para você essa noite é: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, pois o tamanho da sua disposição será o tamanho do seu milagre. Se você for forte, corajoso e disposto, o tamanho da sua força, da sua coragem e da sua disposição vai ser o tamanho do seu milagre. Sabe qual é o problema, queridos? É que às vezes nós não nos apossamos disso. E o inimigo começa a trabalhar na nossa mente. Mas nós precisamos crer que Jesus vive, que Ele reina e que está no controle de todas as coisas. Nós não estamos aqui numa simples reunião. Nós estamos aqui para aprender de quem? De Deus. Para se aproximar de quem? De Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que tudo o que ele viveu, ele deixou como refúgio. Para quê? Para ser achado em Cristo. E nós precisamos ter essa convicção. Não é o nosso conhecimento, é Deus em nós, Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Jesus habite ricamente e firmemente nos nossos corações. Olha só o que Deus diz aqui, a palavra de Deus nos diz lá em 2 Reis 4, que uma viúva havia perdido o seu marido e estava cheio de dívidas. E Eliseu vai até a casa daquela mulher e pede àquela mulher para que preparasse um bolo para que ele comesse. Ela então responde àquele homem, ao profeta de Deus, e fala: meu senhor, eu não tenho nada. Eu estou catando aqui alguns gravetos para preparar um pequeno pão, para depois eu e meus filhos comerem e nós vamos morrer, porque nós estamos cheios de dívidas e está vindo aí o credor para me levar meus 2 únicos filhos. A situação daquela viúva, queridos, era desesperadora. Ela estava passando por dificuldades tremendas. Mas o homem de Deus pega e fala para aquela mulher: vai para a tua casa, pede vasilhas emprestadas, mas pede muita vasilha, pede vasilhas para os teus vizinhos, entra e fecha a porta, porque depois que você entrar e fechar a porta, o milagre vai acontecer. Aquela mulher foi sensível, ouviu a voz do homem de Deus e o milagre aconteceu. Quanto mais vasilha, mais azeite. Quanto mais vasilha, mais azeite. Quanto mais vasilha, mais azeite. De repente acabou a vasilha, o azeite parou. O que é isso, pastor? Acabou a vasilha, mas o milagre não acabou. O que faltou foi fé, foi vasilha, não faltou milagre. Se você manter o seu coração em Deus, não vai faltar azeite na sua casa, não vai faltar azeite na sua família. Deus vai sempre prover todas as coisas. Ele não tem decreto de morte, Ele tem decreto de vida, e vida em abundância. Tenha fé. Tenha vasilhas nas suas mãos. E não é pouca vasilha, é muita vasilha. Peça que Deus vai te dar.
E o Espírito Santo de Deus, que é o azeite, vai estar sempre derramado sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família. Onde você colocar a planta dos seus pés, o azeite de Deus vai estar sendo derramado sobre você. Não somos guiados por emoções, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa disposição é o tamanho do nosso milagre. Acredite nisso. Quando Deus diz para Josué: dispõe-te agora, meu filho. É momento de mudar. É momento de você se encher de coragem, ser forte e corajoso. Medita na minha palavra, está aqui, ó. Medita na minha palavra, porque isso aqui vai te fortalecer. Porque isso aqui é vida. Isso aqui é vida. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. E todos os homens e mulheres que se levantaram na palavra de Deus, eles foram guiados por fé, em esperança e convicção. 1 Samuel 17 nos fala sobre Davi. Quem era Davi? Um simples pastor de ovelha. Estava lá no campo, cuidando das suas ovelhas. O grande rei havia falhado, Saul. E o povo queria um novo rei. Então Deus fala para Jessé: vai lá, Samuel, vai à casa de Jessé e unge um de seus filhos. Samuel não sabia quem era. Quando Samuel chegou a apresentar os mais fortes, os mais bonitos, os mais poderosos, nem se lembraram de Davi. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do Senhor, matando o leão, matando o urso e adorando ao Senhor. Talvez você ache que Deus te esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus vê você matando o seu leão e o seu urso todos os dias. E te vê também prostrado adorando a Ele. Pastor, não tem sido fácil. Não é fácil, mas Ele disse que estaria conosco. E se Ele está conosco, nós vamos conseguir matar o nosso leão e o nosso urso. Depois de apresentar todos os irmãos, Deus fala: não é nenhum desses. Tem mais um. Então Jessé se lembra de Davi. Davi chega no campo e é ungido rei. Davi assumiu o trono? Não. Davi teve que passar pelo processo. E qual foi o maior teste de Davi para que ele pudesse assumir o trono? Derrotar Golias, um grande, imenso e forte gigante. Às vezes você tem uma promessa de Deus na sua vida, mas os gigantes vão se levantar. Mas acredite, quando os gigantes se levantarem com você, dependendo da sua disposição e da sua fé, ele vai se levantar para cair. Porque é só com uma pedra, que é Jesus, que nós derrotamos os nossos gigantes. Elias confronta o rei Acabe. Chega para Acabe e fala: olha, você fez o que desagradou ao Senhor. Você se casou com Jezabel, você está construindo os altares a Baal, você está adorando o Deus errado, você não está adorando ao Deus vivo. E a partir de hoje, não vai cair uma gota d'água aqui nessa terra, enquanto o Senhor não mandar e você converter o seu coração. E Deus fala para Elias: agora sai daí e vai para o ribeiro do Querite. Porque Deus queria provar para Elias quem ele era. E Deus sustentou Elias com água, com pão e com carne. Mas quem levava o pão e a carne para Elias? Os corvos. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que por mais dificuldades que você venha passar, mantenha-se firme nas suas convicções, porque Deus nunca vai te deixar faltar nada. Não afaste das suas convicções. Viva-se por princípios, não se mova por emoções, porque se fosse por emoção, Elias não tinha saído nem do seu lugar, mas porque ele tinha uma convicção de quem Deus era, de quem ele era em Deus, ele foi lá e declarou a palavra do Senhor e Deus o sustentou. Chegou o dia que Deus falou: agora é hora de você se levantar e ir lá e confrontar esse povo, para que aquele povo veja que há Deus em Israel.
chegou para aquele povo e falou: monta aí o altar de vocês, chama lá os 450 de Baal, mais os 400 de Aserá, faz aí o holocausto de vocês que eu vou fazer o meu aqui, vamos ver qual vai ser consumido primeiro. E a Bíblia nos relata que desde de manhã até o final da tarde aquele povo ficou intercedendo e nada, e nada, e nada, e nada. Elias se levantou e falou: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostra para esse povo que há Deus em Israel. E então desceu fogo dos céus e o holocausto foi comido. E todo aquele povo se converteu ao Senhor, porque viu que Deus estava com Elias. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias está aqui essa noite. E grandes, fortes e poderosos milagres Ele vai fazer na sua vida. Mantenha a sua fé, mantenha a sua convicção. Deus te ama. Mateus 14 nos mostra Pedro, Jesus, no início do capítulo, Jesus tinha acabado de saber que seu primo, João Batista, havia sido decapitado. E Jesus precisava se retirar para um lugar para poder orar. Mas as multidões o cercam e ele transforma 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão imensa. Depois desse milagre, eles se recolhem, os discípulos entram num barco e Jesus fica no monte orando. Só que durante a travessia, uma grande tempestade se abate sobre aqueles 12 homens, a ponto de quase o barco afundar, aquele barco ia a pique. Jesus lá de cima, a Bíblia nos relata, ele estava vendo os discípulos, então ele decide, ele vem caminhando sobre as águas. Um dos discípulos olham, não reconhecem Jesus e falam: é um fantasma, e se assustam. Jesus fala: não temam, sou eu. Então Pedro, com ousadia e com convicção, porque ele sabia quem era Jesus, ele se levanta e fala: Senhor, se for tu mesmo, me manda aí contigo. O que Jesus fala para Pedro? Vem. 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 E Pedro, prontamente. Onde é que está o milagre aqui? Milagre não foi Pedro caminhar sobre as águas, porque Pedro sabia quem era Jesus, e para caminhar sobre as águas, Jesus era poderoso para fazer isso. O milagre foi quando Pedro decidiu sair do barco, quando Pedro se dispôs a correr atrás do milagre, quando ele colocou o pé nas águas, ele caminhou. Esse é o milagre que Deus tem preparado para nós. Saia do barco, coloque o pé nas águas, porque você vai caminhar sobre o sobrenatural de Deus. A tua disposição é o tamanho do seu milagre. Haviam 12 homens naquele barco, apenas um se levantou. Os outros ficaram no conforto. Ele não, ele falou: eu vou, porque eu sei quem é Cristo. Quando você coloca o pé para fora do barco, você caminha, as águas se abrem, tudo acontece. Mas Deus tem compromisso com aquele que é corajoso, com aquele que é forte, com aquele que tem disposição. Acredite, viva como esses 3 homens, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Deus chega para Josué e fala: Moisés, meu servo, está morto. Você precisa entender isso. E quando Deus diz a Josué, Ele deixa claro que Ele estava abrindo um novo capítulo na vida dele. Ele deveria aceitar a responsabilidade de conduzir o povo na travessia do Jordão. Porque, queridos, Deus só entrega grandes responsabilidades nas mãos de grandes homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de atitude. Que atitude, pastor? Atitudes vencedoras. Você é um vencedor. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui. Está aqui. Só um minutinho aqui que eu me perdi aqui. Que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Por quê? Por causa daquele que nos amou. Cristo Jesus.
A palavra não está falando, olha, você vai ser vencedor aqui, aqui e aqui, mas nesse aspecto aqui você não vai ser. Deus está falando que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Agora, entenda uma coisa. Qual era o quadro? O quadro era o seguinte: era chegada a hora de tomar uma decisão. O Jordão, ele estava cheio, estava transbordando em todas as suas margens. E o povo estava pressionando, o povo estava ansioso por uma direção do novo líder. Mas esse líder, antes de vencer o Jordão, ele precisava vencer a si mesmo. Ele precisava encarar a sua responsabilidade e se apegar a uma única coisa, a palavra de Deus. Queridos, o nosso maior inimigo é nós mesmos. Antes de nós vencermos as batalhas das nossas vidas, nós precisamos nos vencer primeiramente. E aqui, querido, eu faço uma pergunta essa noite a você. Qual é o seu Jordão? O que você precisa vencer para tomar posse das bênçãos que Deus tem preparado para você? O que você precisa atravessar? No que você precisa ser vencedor? Queridos, eu preciso me vencer todos os dias. Todos os dias eu preciso ser renovado em Deus. Todos os dias eu preciso correr para a presença de Deus e buscar um direcionamento dEle. Todos os dias nós temos o nosso Jordão. Você tem o seu Jordão para ser vencido todo dia. E todos os dias você precisa ir para a presença de Deus e buscar um direcionamento dEle. E eu te faço essa pergunta novamente. Qual é o seu Jordão? O que você precisa vencer? O que você precisa atravessar para tomar posse das bênçãos de Deus? E hoje eu quero tratar alguns pontos com você, para que juntos nós consigamos atravessar esse Jordão, o nosso Jordão. O primeiro ponto é: acredite em você. Por quê, pastor? Porque Deus acredita em você. E você precisa acreditar em você. No meio de 2,5 milhões de pessoas, Deus escolheu Josué. Deus escolheu você para estar aqui essa noite. Deus escolheu você para ouvir essa palavra. E nós precisamos nos apossar dessa palavra. Por quê, pastor? Porque Deus te criou. E se Deus te criou, é porque Ele acredita em você. E a única forma de você dar retorno a Deus por tanto amor derramado sobre a sua vida é você crer que você é capaz e que através dele você é vencedor em todas as coisas. Porque a palavra declara que em todas as coisas, não é uma pequena coisa, é em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então tem essa convicção, você, querido, é um vencedor, e vencedores vencem a si mesmo. Vencedores tomam atitudes vencedoras, entendendo que para vencerem a si mesmos, eles precisam primeiro depender de Deus. Pastor, eu preciso me vencer. Eu sei que Deus tem grandes coisas preparadas para mim, mas a minha mente e o meu coração às vezes tendem a me dizer que não. Não, queridos. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E você precisa se manter firme, você precisa se manter forte, você precisa se manter corajoso, porque olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Coríntios 3:4. Olha só, que precioso é isso aqui. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito de Deus, Ele traz vida e vida em abundância. A nossa capacidade vem de Deus. Tudo que temos e somos vem de Deus. E nós precisamos ter essa confiança.
Uma pessoa vencedora, queridos, é uma pessoa humilde. Elas entendem que estão diante de Deus e que precisam se prostrar diante dele em humildade, porque o maior servo de todos, que foi Jesus Cristo de Nazaré, ele se fez homem e se entregou por nós ali naquela cruz. Que o nosso coração nunca seja um coração soberbo, nunca seja um coração arrogante, mas sempre um coração contrito, dependendo de Deus e entendendo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque estamos com Cristo Jesus. Amém? Olha só o que fala aqui, em 2 Coríntios 4, 7. Que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Pois em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desprezados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Somos um tesouro para Deus, escondido em vasos de barro. Sabe o que a palavra está falando aqui, queridos? Que nós precisamos ser quebrados e sermos reconstruídos todos os dias pelas mãos do grande oleiro, o grande Deus. Nós precisamos entender que Deus está no controle da nossa vida. Deus estava com Josué, Deus está com você. Não se abata e nem se desanime. Deus disse para Josué: não se desviar da sua palavra, antes meditar nela de dia e de noite. Como eu disse agora há pouco, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para nos dar vida, e vida em abundância. E só encontramos vida na palavra de Deus. Acredite, quando as pressões da vida vierem te abater, corra para a palavra, se alimente dela, trabalhe a sua mente. Queridos, o processo é de metanoia, o processo é de mudança de mente. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. A palavra de Deus também nos fala que se os nossos olhos forem bons, tudo será luz, mas se os nossos olhos forem maus, grandes trevas serão. Que o nosso coração esteja sempre guardado no Senhor, fazendo o que agrada a Ele, trabalhando na nossa mente todo dia, para que o diabo não venha operar com mentira, porque o diabo, ele é o pai da mentira, e tudo o que ele quer é que nós acreditamos nas mentiras dele. Mas entenda que Jesus é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, e a verdade que Ele tem para nós é vida e vida em abundância. Você é precioso, você é amada, você é amado. Deus te ama, tem grandes coisas preparadas para você. Pastor, isso é chavão. Não é chavão não, pastor. Porque se fosse, nós não estaríamos pregando aqui toda semana essa verdade. Você é um escolhido de Deus. Deus te gerou para que você seja um vencedor. Você não é um fracasso, você não é um erro de produção, você não é uma máquina, você é um filho e uma filha amada de Deus. E para você receber o amor de Deus, você precisa trabalhar a sua mente e o seu coração. A sua mente e o seu coração precisam estar sempre guardadas em Deus. E Deus chega para Josué, no versículo 11, e fala: Josué,
Aliás, Josué diz ao povo no versículo 11, para se preparar, pois dentro de 3 dias, eles iriam atravessar o Jordão. Queridos, você já parou para pensar que a Bíblia está repleta de 3 dias? Em 3 dias, grandes coisas podem acontecer. E meditando nessa palavra aqui, Deus falou claro ao meu coração. Tem pessoas aqui, essa noite, que vieram aqui para receber essa palavra, e que Deus tem grandes coisas preparadas para liberar essa bênção, e que essa pessoa, se voltar o seu coração para Deus, dentro de 3 dias, Deus vai fazer coisas maravilhosas, coisas preciosas. Eu não sei quem é essa pessoa, mas essa pessoa está aqui essa noite, e está sentindo o seu coração queimar, e sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. 3 dias, até quarta-feira, Deus vai fazer grandes coisas na vida da pessoa que está aqui essa noite. Se você for ler a palavra de Deus, todo milagre, as grandes promessas de Deus sempre tem 3 dias. 3 dias, Ele ressuscitou. Morreu na sexta, no domingo Ele ressuscitou. Deus quer ressuscitar pessoas aqui. Deus quer ressuscitar sonhos. Deus quer ressuscitar casamentos. Deus quer ressuscitar famílias. Volte o seu coração para Deus. Faça o que é correto aos olhos de Deus, porque dentro de 3 dias, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Então, Josué ao povo, preparai-vos, porque dentro de 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Agora olha só o que a palavra de Deus nos diz lá em Isaías 43, verso 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, é tempo de se preparar. Se preparar para quê, pastor? Se preparar para conquistar. Se preparar para receber as bênçãos de Deus. Agora, acredite numa coisa. Não se conquista olhando para trás. Se conquista olhando para frente. Olhando para o novo. O passado não pode ditar as regras do seu futuro. O futuro não é um tempo, o futuro é um momento. E o momento que Deus preparou para você se chama hoje. Deus preparou o seu futuro, e o seu futuro, queridos, começa hoje. A palavra de Deus está nos falando aqui, é tempo de fazer novas todas as coisas. E os erros, queridos, precisam ser esquecidos. Os erros do passado precisam ser encarados como um aprendizado, nunca como um castigo. Aprenda, a palavra perdão, ela é libertadora. Nós não podemos nos apegar ao nosso passado e carregar culpa no nosso coração, porque Cristo morreu naquela cruz para nos libertar, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o passado não dita a sua regra, o que dita é a novidade de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Você não está percebendo? Porque tem gente, queridos, e eu me incluo nisso, que às vezes se apegam ao passado. Gente que não libera o seu coração, que fica preso a sofismas, a mentiras, e deixam de celebrar o que Deus está fazendo de novo na sua vida. Mas pastor, lá em 1900 e tanto, eu errei, eu pequei, eu falhei. Pastor, eu não consegui liberar perdão ainda sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu venho para a igreja, eu viro a cara, porque eu não consigo olhar para a cara deles, pastor. E está na casa de Deus.
Sabe, queridos, talvez você pense assim, mas pastor, não foi eu que falhei, foram eles que falharam comigo, foram eles que me machucaram, foram eles que me machucaram. Por que eu tenho que pedir perdão? Todas as vezes que você vier com esse sentimento de que você não precisa pedir perdão, de que você não precisa buscar, de que você não precisa liberar o seu coração para o novo de Deus, olhe para aquela cruz e entenda o sacrifício de Jesus. Aquele que não tinha culpa nenhuma, aquele que era um rei, que decidiu se fazer homem e se entregou por nós naquela cruz, com um único objetivo, de entender que nós precisamos liberar perdão sobre a vida das pessoas, que nós precisamos olhar para o novo. A cruz não foi o fim, a cruz foi um recomeço de uma nova vida. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, lembra da palavrinha? Terceiro dia, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Entenda que é aos pés da cruz que nós lançamos as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, nós lançamos aos pés daquela cruz, porque Ele pega aquilo e transforma tudo em novo. Que você tenha essa convicção no seu coração, não entulhe o seu coração de mágoa, de ressentimento, libere perdão, porque quando você libera perdão, é você que fica livre, não é a outra pessoa. Então Deus vai abrir bênção sem medida, o celeiro do céu serão abertos sobre a sua vida. Nenhuma acusação há, queridos, para os que estão em Cristo Jesus. Renove a sua alma, eleve o seu espírito, tenha boas amizades, confie em Deus e seja uma pessoa bem resolvida. O apóstolo Paulo, queridos, eu amo o apóstolo Paulo, porque eu leio as cartas de Paulo, o início da vida de Paulo, eu vejo o que Paulo viveu, o que Paulo passou, e Paulo já no final da sua carreira, ele é uma pessoa tão bem resolvida consigo mesmo, porque ele conseguiu entender quem Deus era na sua vida, e quem ele era em Deus. Que você seja essa pessoa bem resolvida, que Deus possa sempre te mostrar o novo, e que você possa sempre caminhar no novo de Deus. Olhe para frente, como eu disse, é tempo de conquistar, é tempo de avançar, é tempo de atravessar o Jordão, mas para isso nós precisamos deixar as coisas velhas e orar para o novo que Deus tem para você. Eu sempre falo, antigamente eu olhava para o meu passado com tristeza. Sabe o que eu faço hoje em dia? Eu acho graça. Às vezes eu estou em casa, eu fico me lembrando de certas coisas que eu fiz no passado. Eu falei, rapaz, eu falo comigo mesmo. Como diz o português, eu falo cá com meus botões. Eu falo, rapaz, como é que eu tive a capacidade de fazer tanta besteira? Que você olhe para o seu passado também dessa forma, com gratidão, com satisfação, mas nunca com ressentimento. Entenda que o seu passado te trouxe até aqui. E se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem muita novidade para você guardada. Em nome de Jesus. Mas olha só, como o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa bem resolvida. Abra a sua Bíblia em Filipenses 3, a partir do verso 1. Enquanto eu for lendo esse texto, peça para Deus te transformar, assim como Ele transformou o apóstolo Paulo. Filipenses 3, a partir do verso 1 até o 16. Não temas e nem te espantes, porque nós vamos ler Bíblia. Amém, irmão? Filipenses 3. Olha só, que pessoa bem resolvida era o apóstolo Paulo. Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Não me é penoso
a mim escrever de novo as mesmas coisas, porque a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, porque se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Agora preste atenção, olha só o que ele fala aqui. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo, para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se sentis algumas coisas de modo diverso, Deus também vos revelará. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vocês entenderam esse texto? Paulo inicia esse texto falando: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos dos maus obreiros. O que ele está falando aqui, olha, tem muita gente com aparência, tenham cuidado com esse povo. Sejam vocês, sejam aquilo que eu criei vocês para serem. Não se impressionem com muita aparência. Jesus falava sobre isso, sobre a religiosidade, o sepulcro caiado, muito lindo por fora, mas cheio de podridão por dentro. O que Paulo está falando aqui, a verdadeira circuncisão, é a circuncisão que marca o seu coração. Eu quero marcar o seu coração, eu quero estar dentro do seu coração. É isso que é importante para Jesus. E Paulo começa a discorrer sobre as suas qualidades. Ele fala: olha, eu fui hebreu de hebreus, eu fui perseguidor da igreja, eu fui o cara, eu fui a sumidade em Israel. Mas chegou um ponto que quando eu encontrei a Jesus, tudo isso para mim virou refúgio, virou nada. Porque hoje o que importa para mim é Jesus. E eu quero encontrar a Jesus e ser achado nele. Agora entenda que eu ainda não alcancei isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu continuo prosseguindo, eu continuo tentando, eu estou lutando, porque lá no final há uma coroa de glória esperando por mim, e essa coroa, queridos, está esperando por nós também. Por isso que nós precisamos prosseguir, por isso que nós precisamos avançar, porque Deus está com a coroa reservada para nós, e nós precisamos continuar correndo, nós precisamos continuar atravessando, e o Jordão está à nossa frente, mas tudo vai depender da nossa fé, da nossa convicção e da nossa esperança.
que você saia daqui entendendo que Deus te ama, Deus tem grandes coisas reservadas para você, que você precisa trabalhar a sua mente, o seu coração, continuar prosseguindo. Há um propósito, mas há um processo. E tudo que nós precisamos pedir é a graça e a sabedoria de Deus, para que nós possamos passar pelo processo. Porque nós não temos como fugir do processo. O processo é a nossa vida. Nós estamos vivos, estamos respirando. Você não é anjo. Eu não sou anjo. Atrás das minhas costas não tem asas. Você não tem asas. Nós somos seres humanos. Seres humanos erram. Seres humanos falham. Mas Jesus morreu naquela cruz. Ele se fez homem. Ele se fez um ser humano para entender as nossas dores, para entender as nossas dificuldades, passar pelas nossas falhas e para nos entender. Na vida, nós vamos passar por aflições, vamos passar por momentos difíceis, mas os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração precisa sempre estar guardado no autor e consumador da nossa fé, que é o Cristo Jesus. Agora entenda que só consegue isso quem é corajoso e quem é forte. A palavra de Deus é para aquele que é forte e é corajoso, para aquele que confia e para aquele que rompe em fé. Talvez o seu Jordão seja a sua família. Talvez é tempo de você atravessar esse Jordão e restabelecer um contato com a sua família. Lembra da palavrinha que eu disse? 3 dias. Talvez hoje é o dia de você pegar o seu telefone e ligar para aquele parente que há muito tempo você não liga, que você não tem um contato. Talvez hoje seja o dia de você restabelecer esse contato e abençoar e reatar esse relacionamento. Que Deus te ajude a atravessar esse Jordão. Talvez o seu Jordão seja o seu casamento. Talvez hoje é o dia de você chamar a sua esposa, o seu esposo, o seu cônjuge e ter uma conversa franca. Não deixa Deus destruir o seu casamento, não deixa Deus destruir a sua família. Deus uniu vocês, quando Ele uniu vocês, Deus não errou. Deus tinha certeza do que estava fazendo. Mas talvez você pense assim, pastor, ele ou ela é tão diferente de mim. Glória a Deus por isso. Porque se fosse igual, você teria casado com você mesmo. Deus te uniu com o seu esposo, com a sua esposa, porque vocês são diferentes. E é aí que está a beleza do casamento. Porque se fosse para casar com igual, você ia para frente do espelho, eu te aceito. Imagina a cena. Então, queridos, atravesse esse Jordão no seu casamento. Que o seu casamento seja uma bênção e que as pessoas possam olhar para o seu matrimônio e se tirem vontade de se casar em nome de Jesus. Talvez o seu Jordão seja os seus filhos. Talvez hoje é dia de você deixar o celular de lado, deixar a Netflix de lado. Tudo aquilo que tem te afastar de ter comunhão com os seus filhos, de olhar nos olhos dele, de conversar com eles, de saber como é que está o dia, a faculdade, o que eles têm vivido, o que eles têm passado. Não deixe de ter comunhão, de ter contato, de ter conversa com os seus filhos. Pastor, eles vivem num mundo diferente, então entre no mundo deles também, queridos. Se esforce. Eu tenho procurado me inteirar de alguns assuntos aí, para a gente poder conversar com os meus filhos. Porque um faz direito, o outro faz nutrição, a outra é polícia, o outro mexe com computador, e eu não entendo nada disso. Mas eu preciso atravessar esse Jordão para poder ter diálogo com eles. Que Jesus te abençoe e que a sua família, o seu casamento, os seus filhos, nunca haja um Jordão para você atravessar, mas que quando esse Jordão aparecer, você atravesse com confiança e com fé. Talvez o seu Jordão seja o seu trabalho. E Deus está falando a pessoas aqui essa noite.
É tempo de você se preparar. Eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. E você precisa se preparar. É hora de você voltar a estudar. É hora de você fazer aquele curso que você abandonou. É hora de você concluir a sua faculdade. É hora de você romper e atravessar esse Jordão. Porque sem preparação não tem como você avançar. Que 2019 seja o ano que você vai romper no seu trabalho, na sua área financeira. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. 2019 está apenas começando. Há um Jordão à nossa frente. Mas nós precisamos preparar nossa mente, o nosso coração, acreditar em nós. Porque Deus acredita em nós. Deus acredita na sua família, Deus acredita no seu casamento, Deus acredita nos seus filhos e Deus acredita na obra das suas mãos, que é o seu trabalho. Que você saia daqui com essa convicção no seu coração e que Deus te abençoe e que você possa romper o seu Jordão em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Aleluia. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e que você tirasse um minuto com Deus mediante essa palavra, tudo o que foi ministrado. Não olhe para o pastor Emerson. Pastor Emerson é falho. Olhe para Jesus. Olhe para o que Deus falou no seu coração essa noite. Que você possa reter essa palavra, entendendo que Deus tem grandes bênçãos para você, mas que você precisa trabalhar, você precisa se trabalhar, para que você precisa receber essas bênçãos, porque você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você precisa ter disposição, você precisa ter bom ânimo, você precisa romper para atravessar esse Jordão. 2019 é o nosso Jordão. Dia 31 de dezembro de 2019, nós vamos estar aqui contando os grandes feitos do Senhor. E você vai lembrar dessa palavra, dia 27 de janeiro de 2019, Deus começou a trabalhar a minha mudança. Preparai-vos, porque dentro de 3 dias, grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de pessoas aqui. Amém? Então, curve a sua fronte, se você quiser adorar, adore ao Senhor, mas tire um minuto com Deus. Aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração eu obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, então me leva onde eu posso ouvir tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Queridos, toda mudança, ela parte de uma decisão. Muitos de nós queremos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos mudar. Mas toda mudança parte de uma decisão. Deus trouxe pessoas aqui essa noite para mudar uma história, para mudar uma vida, para abrir um novo caminho sobre a vida de pessoas aqui essa noite. Mas isso tudo parte de uma decisão. A decisão de aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você dá um passo diante dele, ele dá 2 passos diante de você. E a sua história começa a ser mudada, a sua história começa a ser transformada. Mediante essa palavra, se você sentiu no seu coração de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, pastor, eu entendi, hoje é o dia que Deus preparou para mim e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão, viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos te abraçar, nós queremos cuidar de você. E para você que anda afastado dos caminhos do Senhor, Deus também está te esperando. Nós estamos a apenas 27 dias de um novo lindo ano que o Senhor preparou para nós. Mas você precisa voltar a Deus, para que Deus continue a agir e a operar na sua vida. Se você é essa pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, ou que anda afastado dos caminhos de Deus, gostaria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós queremos orar e cuidar de você, te encaminhar e começar uma nova e linda caminhada junto com o Pai. Amém? No final do culto também você pode nos procurar. Nós vamos estar aqui. Se você precisa de uma oração para qualquer área da sua vida, estão aqui os amados irmãos da intercessão, irmão Rodrigo, irmã Sandra, os pastores. Nós também queremos orar por você, seja qual for a área da sua vida, nós vamos estar aqui para orar por você. E eu encerro essa palavra falando que assim como Josué, você seja forte e corajoso em sua vida diária e inspire outros a serem corajosos também. Não ceda ao medo, mas tome uma atitude apesar dele. O medo não pode te paralisar. Tome uma atitude apesar do medo. Siga em frente com ousadia, em direção a tudo o que Deus tem para você. E não permita que o medo lhe roube nenhuma das bênçãos que Deus tem preparado para você. Que enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você estiver aqui nessa terra, que você seja como Josué, que ao final da sua vida, depois de ter caminhado com Deus, de ter sido usado poderosamente por Deus, de ter levado o povo até a terra prometida, Josué e toda a sua família declarou, ele fez uma linda declaração já no final da sua vida. Sabe qual foi essa declaração? Eu e a minha casa, toda a minha casa, serviremos ao Senhor. Que a sua vida, que a sua casa, que a sua família seja um lugar de bênção, seja um lugar que todos irão e vão servir ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.